Vamos lá então, queridos alunos, para mais uma aula de História do Brasil. Vai ser mais um prazer falar com vocês sobre a história do nosso país. Bem, como você pôde ver no documentário do Boris Fausto, nós vamos pensar o Brasil independente a partir do momento em que nós desvinculamos o nosso país do domínio de Portugal. É o momento que nós não mais dependemos de Portugal. A partir daquele momento, o Brasil se transforma em um país independente. Só que você pensa essa independência entre aspas, porque a não dependência de Portugal acaba se transformando numa independência relativa, pois o Brasil ainda passa a depender dos ingleses. Tá? Nós temos uma dívida com a Inglaterra, passamos com a independência a ter uma dívida também por conta das indenizações pagas aos portugueses pela nossa independência. Bem, vamos começar então falando sobre o processo de independência, que está intimamente vinculado aos desdobramentos da expansão napoleônica na Europa. Napoleão era um grande rival do rei de Portugal, queria a cabeça do rei de Portugal. Como Dom João VI não podia enfrentar o exército napoleônico, ele fugiu para o Brasil. Quando ele fugiu para o Brasil, ele conseguiu o apoio para essa fuga dos ingleses. Os ingleses permitiram então que a família real portuguesa fosse toda transferida para a capital do Rio de Janeiro, né? E essa escolta inglesa teve um preço. Quando os ingleses deixaram a família real portuguesa sã e salva no Brasil, eles cobraram um preço por esse serviço. O preço foi a quebra do pacto colonial, pois os ingleses, a partir daquele momento, pediram para os portugueses abrirem o Brasil ao comércio britânico. Nesse momento, então, nós temos um triângulo formado. E as relações comerciais agora não são bilaterais entre Brasil e Portugal. Nós temos uma relação comercial envolvendo 3 países, portanto não existe mais um pacto colonial. Mas a independência ainda não havia sido consolidada. Claro, né? É preciso um rompimento forte dos laços políticos envolvendo portugueses e brasileiros. Então, quando Napoleão, como eu falei para você, o grande rival do rei de Portugal, acabou morrendo lá na Europa, a expansão napoleônica chegou ao fim lá na Rússia, não havia mais motivos para a corte portuguesa ficar no Brasil. Então o rei de Portugal decidiu voltar. Voltar para Portugal não significava ele voltar com os poderes que ele tinha quando ele saiu. Quando o rei de Portugal voltou ao Portugal, ele teve que assinar uma constituição diferente, uma constituição que ele tinha poderes limitados. É a chamada Revolução do Porto, quando Dom João volta para Portugal e governa Portugal com poderes limitados. Não é mais um rei absolutista como ele era antes de fugir de Napoleão. Bom, quando ele abdicou do cargo dele aqui no Brasil em nome do filho, Dom Pedro I. É como se ele falasse assim: filho, eu vou voltar e você fica aqui no Brasil obedecendo às ordens do papai, ok? Certo? Ele vai embora, o filho aceita a proposta. Quem não aceitaria um jovem ser príncipe regente, né, em nome do pai, acabaria ficando com muitos poderes aqui no Brasil. Dom Pedro aceitou de imediato essa história toda. Bem, quando Dom João chegou em Portugal, ele tentou algumas medidas de recolonização, tentando voltar a fazer com que o Brasil tivesse laços e vínculos mais estreitos com Portugal. O problema é que a elite brasileira percebeu que era a hora de seduzir Dom Pedro I e seduzi-lo no sentido de trazer Dom Pedro I para o lado da elite, e isso significaria, por exemplo, um processo ou a independência do Brasil. Então é como se Dom Pedro ficasse no meio de dois polos que disputavam o Brasil. A elite, que queria a independência, e o pai dele, que mandava de Portugal as ordens que ele devia obedecer.
Bem, na verdade, o que aconteceu? Na verdade, nós temos uma aproximação de Dom Pedro I em relação à elite brasileira. E aos poucos, o que acontece? O Brasil passa a ser administrado por esse rapaz, o Dom Pedro I, que não obedecem às ordens do pai, e nenhuma das ordens foi obedecida quando o pai dele pediu para que ele voltasse para Portugal. Em abril de 1822, ele disse ao pai que não iria. E aquela frase famosa, se é para o bem geral de todos e a felicidade da nação, diga ao povo brasileiro que fico, ou seja, não vou embora para Portugal como meu pai está mandando e fico no Brasil. Resultado disso tudo, alguns meses depois, nós temos a proclamação da independência no dia 7 de setembro de 1822. O Brasil agora é uma nação independente. E é claro que a partir da independência começa o que nós chamamos de Brasil Imperial. O Brasil se tornou independente e um império. E o Brasil Imperial tem 3 fases. A primeira fase, o primeiro reinado, governo de Dom Pedro I. Depois eu vou contar para vocês que Dom Pedro I não vai ficar muito tempo aqui não, vai voltar para Portugal. Quando ele volta, nós temos a segunda fase, que é o período regencial, tá? E aí a terceira fase é quando o menino de 15 anos, Dom Pedro II, governa o Brasil durante aproximadamente 50 anos. Esse é o segundo reinado, terceira fase do Brasil Imperial. Só vai acabar com a proclamação da República. Já já eu volto para contar essas 3 fases. Um grande abraço. Já já eu volto.